Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade no Ar, TV Saber. Hoje vamos conversar com a Gabriela Lima, uma nutricionista formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, pós-graduada em fitoterapia, também em suplementação clínica esportiva e também modulação intestinal e antropometrista. Gabriela, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gil. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar sobre a alimentação tão importante, um tema tão primordial para todo mundo. Interessante, Gabriela, que tem um provérbio que fala: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Mas existe um provérbio de um francês, Jean Anselme Villard, que ele fala: dize-me o que comes que eu te direi quem és. Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A alimentação é a base da saúde e da doença. Não existe um tratamento de doença que não se passe pela alimentação. Na maioria das vezes, a alimentação ela não é 100% do tratamento, mas ela caminha junto. E para a gente ter um bom resultado no tratamento da patologia, a alimentação saudável ela se faz necessária. Como é que você acha que anda a alimentação do brasileiro, de uma forma geral? A alimentação do brasileiro, de uma forma geral, não anda bem. Primeiro, por questão de propaganda, né? A propaganda, eu sempre falo com os meus pacientes que a propaganda, eu nunca vi propaganda de chuchu na televisão. Eu nunca vi um comercial igual o comercial de margarina de batata, de arroz, né? Mas a gente vê comercial de alimentos super ultraprocessados que tem muito mais produto químico do que propriamente alimento. E é isso que gira a indústria. E sem contar na questão da propaganda, a questão também de custo. Custo, não só o custo no processo de comprar, mas também de fazer. A população hoje ela está sem tempo. Ela trabalha demais, ela corre demais, ela vai, a esposa busca criança, às vezes leva a criança para a escola, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar e ainda tem que cozinhar. E isso é uma dificuldade muito grande. O homem, ele tem todas as demandas dele e muitas vezes ele não aprendeu a cozinhar. E isso também é um dificultador. E você vai numa padaria, você vai no supermercado, tá tudo lá pronto. Tudo bonito, tudo brilhando, tudo arrumado, prontinho, só esquentar. Às vezes, nem esquentar. Então, isso faz o quê? Isso torna a alimentação que ultraprocessada, prática, mais barata, em todos os pontos, né? Mais barata porque o custo é mais baixo, mais barata porque ela tem produtos de péssima qualidade, por isso que o valor é mais baixo. E também ela tem a questão do mais barato do tempo de processo, porque tempo é dinheiro. Gabriela, a alimentação equilibrada é, sem dúvida nenhuma, recomendada para toda a vida de um ser humano, desde o seu nascimento. No caso de uma gestante, essa alimentação ela é fundamental para o crescimento saudável de um bebê? Sim, ela é essencial. E hoje a gente vê uma desvalorização da importância da alimentação na gestação. Porque o que acontece? A maioria das pessoas ela se preocupa muito mais em não engordar durante a gestação e depois da gestação perder peso o mais rápido possível para voltar para o chamado shape. E elas não são orientadas que durante o processo da gestação a alimentação adequada é primordial para esse sucesso. O que acontece? Há uma orientação antiga, né, que na gestação você come por 2. E hoje as mulheres elas são encharcadas de informações que saudável é um corpo extremamente magro, malhado e musculoso.
E aí eu sempre tenho que me privar de alimentar do que eu gosto, do que eu quero, do que é tido como gostoso. E aí, a hora que eu tô gestante, o que acontece? Agora eu posso comer o que eu quiser, porque agora eu sou gestante. Agora eu tenho aval para engordar. E não é por aí. Porque sim, o ganho de peso é essencial na gestação. O baixo ganho de peso durante a gestação é um risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas o excesso de ganho de peso, então esse eu estou comendo por 2, é um equívoco também. Porque 2 de que tamanho? 2 de 70 quilos? Ou 1 de 70 quilos e 1 de 10 gramas, né? Então é onde as pessoas elas não têm orientação e isso torna um risco tanto para a mãe quanto para o bebê. E assim, os estudos, a gente não estuda com gestante, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver o que dá, né? A gente vê o que tem de resultado e o que é similar a esse resultado durante a gestação. Então, a gente vê crianças que tiveram o ganho de peso da mãe muito acelerado e muito alto, são crianças que têm uma tendência maior à obesidade. São crianças que têm uma tendência maior a diabetes e colesterol aumentado. Crianças que não tiveram uma suplementação adequada durante a gestação da mãe, são crianças que têm maior incidência de alergias, de processos respiratórios, de alterações respiratórias, asma e também de diabetes, novamente, né? E algumas deformidades. Alguns suplementos, se não inseridos na alimentação da gestante durante o processo, no tempo adequado e na quantidade adequada, podem gerar, além de todos os problemas, um problema de má formação congênita. Então, é importante a gente ter uma boa orientação. Só que lembrar, cada gestante é única, cada gestação é única e ela deve ser acompanhada tanto pela obstetra quanto pelo nutricionista. Gabriela, perdão, no caso de gêmeos, tem mulheres que elas perdem muito peso durante e após a gestação. Nesse caso, é recomendado a utilização de suplementos nutricionais? Depende, tá? Gil, depende muito. A gente precisa pensar como que essa gestante começa a gestação dela. Em qual um dos parâmetros é o IMC, para a gente identificar como ela começa. O que significa IMC? IMC é o Índice de Massa Corporal. É um índice a nível internacional, mas de análise populacional. Ele, para um indivíduo, por exemplo, eu vou avaliar você. Eu posso fazer o seu índice de massa corporal? Posso, mas ele não me entrega muita coisa. Por quê? Porque se eu pego o Arnold Schwarzenegger, que tem 1,90 m e 100 quilos, e eu pego um homem normal que passa na rua, um homem normal, de 1,90 m e 100 quilos, será que eles têm a mesma composição física? Provavelmente não. Então, o IMC ele só me dá esse número absoluto do peso pela altura quadrado. Ele não me dá a composição. Então, a gestante, voltando para a gestante é a mesma coisa. Eu preciso identificar, primeiro, qual que é a relação de peso por altura ao quadrado, que é o IMC, que ela começa a gestação, qual a composição corpórea dessa gestante. Ela está acima do peso, ela tem um IMC alto porque ela é muito musculosa, ou ela tem um IMC alto porque ela tem um excesso de gordura, uma obesidade, um sobrepeso. Como começamos? A partir do momento que a gente identifica como que começa essa gestante, é gemelar. Então, ela vai ter uma demanda energética maior durante todo o processo. Normalmente, a gestação de gêmeos ela é mais curta. Isso não é uma regra, mas é esperado que o bebê não nasça a termo. A termo é com 9 meses completos, que são as 40 semanas, tá? Os bebês.
Então, a gente calcula quanto que ela tem que ganhar ao longo de todas as semanas da gestação, partindo do princípio de como ela começou a gestação, como ela se encontra hoje, que ela chegou na minha clínica, né? Ela chegou no meu consultório. Ah, você tinha 50 quilos. Hoje você tá com 60 quilos. E você tá com 2 meses de gestação. 8 semanas de gestação. Já engordou em 8 semanas 10 quilos. A gente precisa calcular a partir daqui. Então, há uma demanda individualizada de cada gestante. Sobre o ganho de peso, ele é necessário, mas depende de cada um. A perda de peso da gestante gemelar, a gente precisa pensar aqui. Se ela é uma gestante obesa, essa perda inicial obesa, essa perda de peso pode não influenciar tanto se é no começo da gestação. Se é do meio para o fim, a gente já tem um risco que tem que ser calculado. Então, de novo, depende de como nós começamos a gestação, em que pé nós estamos na gestação e vamos traçar a partir daí um caminho mais adequado. A suplementação ela é necessária em pouquíssimos casos, porque com a alimentação a gente normalmente consegue suprir toda a demanda energético, proteico da gestante. Suplementação de vitaminas e minerais é um caso à parte, que a gente chama de micronutrientes. Macronutrientes são carboidratos, proteínas e gorduras. Micronutrientes são as vitaminas e os minerais necessários. Toda gestante é muita gente, mas a maioria das gestantes necessitam de suplementação antes da gestação, é o ideal, começar antes, e até o final da gestação. Quais suplementos? Depende de novo. Normalmente, o ideal é a suplementação orientada pelo obstetra e pelo nutricionista. Então, o obstetra ele dá a suplementação em primeiro momento, e o que a nutricionista vê de demanda ao longo do tratamento, a gente entra com essa suplementação. Gabriela, educação nutricional infantil. Como conseguir uma alimentação adequada para as crianças? Uma alimentação saudável. O primeiro ponto que eu falo é que é muito mais fácil a gente ensinar do que a gente reensinar. É muito mais fácil para o indivíduo aprender do que reaprender. Isso é muito claro no inglês, por exemplo. A criança que ela é acostumada em um ambiente onde os pais ou a escola falam tanto português quanto inglês, ela aprende o inglês sem perceber. Agora, nós adultos, do nada, começamos a aprender o inglês, a gente tem muita dificuldade. A gente tem dificuldade em juntar, em traduzir, na dicção, né? A gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque é reaprender algo. Então, quando a gente pensa na alimentação, é a mesma coisa. Se eu ensino o meu filho ou a criança que eu estou acompanhando a gostar de bons alimentos desde a primeira infância, que é a hora que insere os alimentos, isso torna normal. Mas a criança ela passa por períodos que ela fala, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, que faz parte. O que cabe a mim como educadora da criança e dos pais? A gente precisa respeitar a individualidade, o paladar da criança, mas a gente não pode ser vencido pelo cansaço. Porque a criança ela vai nos testar. Então, a gente precisa orientar a escolha dessa criança. A gente não pergunta para a criança se ela quer tomar banho ou não. Ela toma banho. A gente pode dar escolha para ela de que hora você quer tomar banho. Você quer tomar banho com patinho ou com coelhinho? A mesma coisa é a alimentação. Qual destes verdinhos você quer hoje? Qual desses leguminhos você quer hoje? Você não pergunta se quer legume. Você não pergunta se quer salada. Você pergunta, da salada, qual que você quer hoje?
E isso se torna normal. Mas mais importante do que só oferecer, ter disponível, é ser exemplo. Então, não adianta nada eu querer que o meu filho coma brócolis se eu não como brócolis. Não adianta nada eu querer que o meu filho coma fruta se eu não como fruta. Se eu não ofereço a fruta. E principalmente, se eu faço cara ruim para alguma coisa que eu não gosto, mas eu estou oferecendo para o meu filho. Gabriela, sobre os idosos, o que você pode nos falar sobre a alimentação ideal para os idosos? Então, de novo entra a individualidade. Porém, em resumo, o idoso ele tem necessidades especiais. Por quê? Porque ele tem, às vezes, uma absorção dificultada, uma mastigação dificultada, ou até mesmo doenças associadas. Porque o que acontece? Com o passar dos anos, algumas doenças podem vir a surgir e a gente precisa tratar essa doença e também associar a alimentação à necessidade especial, seja pela patologia ou seja por uma necessidade especial, por exemplo, uma demanda maior de cálcio ou uma demanda maior de ferro, porque o paciente, o idoso, ele não está conseguindo comer ou ele não gosta mais tanto de carne. Então, a gente tem que adaptar ao indivíduo. As demandas, assim como na gestação, na infância, tem demandas especiais, o idoso também tem demandas especiais. E essas demandas, elas devem ser averiguadas durante a consulta, na anamnese, né? Para ter uma dieta direcionada à necessidade, à rotina e ao gosto de cada um. Porque dieta que eu chamo de dieta engessada, aquela dieta de gaveta, que a pessoa pega na gaveta, escreve seu nome e fala, come isso aqui. Isso não resolve. Como? Gabriela, dizem, muita gente fala aqui, comer de 3 em 3 horas. Isso é mito ou é verdade? Bom, assim, ele não é regra, mas ajuda. Então, uma pessoa que tem o hábito, uma pessoa de 40 anos que tem o hábito, desde quando se conhece por gente, de tomar café da manhã, almoçar e jantar. E eu vou falar para ela comer às 10 horas da manhã? Eu vou falar para ela comer 4 horas da tarde? Não. Ela já está estipulada nessa rotina. E isso é a rotina dela. Nós vamos nos adaptar. Agora, um paciente que chega para mim falando assim, e isso é muito comum. Gabriela, eu não tenho fome de manhã, eu não tomo café da manhã, eu almoço legal, mas chega 3 horas da tarde, eu como diz, até o reboco da parede. Eu como até o pé da mesa. O que eu faço? Eu gosto de deixar as minhas calorias mais para o final, porque é a hora que eu perco a noção. Esse paciente, na maioria das vezes, controla esta compulsão quando eu ponho ele para tomar café da manhã. Por quê? Porque é uma questão de adaptação e aquela hora que normalmente o cortisol ele está mais alto pela manhã, ele começa a ele não dá fome de manhã. Porque você tá ligado, porque você tá para despertar e você tem muita demanda. E a manhã, normalmente, ela é mais curta. Então, chega na hora do almoço, a pessoa come e a vida segue. Porém, a hora que vai baixando, que eu vou terminando, encerrando o meu dia, começa a dar fome. E aí eu perco o controle dessa fome. Isso é um problema. E por isso que, para essa pessoa que tem essa compulsão, que pode não ser o diagnóstico propriamente da compulsão, mas pode ser uma perda de controle do que se come e a quantidade que se come no período da tarde e noite, a gente colocar ela para comer mais vezes controla esse dificultador, deste controle do que e quanto se come. Sobre intolerância alimentar, o que você pode nos falar?
Bom, intolerância alimentar é um estado muito recorrente atualmente. As pessoas elas estão cada vez mais com uma digestibilidade ruim, a partir dessa digestibilidade ruim, com efeitos dessa digestibilidade ruim. Então, muito azia, muita constipação, intestino preso, ao mesmo tempo, muita diarreia, muito intestino muito solto, gases, flatulências e uma coisa que a gente chama quando a pessoa fica enfastiado, a pessoa ela fica muito cheio, muito tempo que a comida fica parada no estômago. O que acontece sobre isso? É o intestino doente na maioria das vezes. Por quê? Por conta da alimentação ruim do dia a dia. As pessoas comem muito o que a gente chama de xenobiótico, que são alimentos ultraprocessados, produtos químicos, agrotóxicos, a própria poluição. A gente pode pensar também nos insetos, nos alergênicos que estão presentes em muitos alimentos. Não existe, antes de eu concluir, eu gosto muito de frisar que não existe um alimento que ele é ruim para todo mundo, tá? Normalmente, a gente já sabe o clássico que todo mundo sabe, do alimento ultraprocessado, daquela marca vermelhinha lá que faz mal e tudo, mas isso não quer dizer que você nunca mais possa comer. O problema é que a população hoje em dia come demais alimentos que não são saudáveis, que não são tão bons, que são ricos em gordura e carboidratos refinados e pouco demais de alimentos naturais. Fruta, legume, verdura, né, carne magra. E aí é esse desequilíbrio que começa a lixar o intestino, a machucar o intestino. E a hora que machuca esse intestino, o que eu tenho? Eu tenho uma má produção de enzimas que vão digerir esse alimento. Então, a intolerância à lactose é uma das mais comuns. E por que ela é mais comum? É porque ela está na pontinha das vilosidades do intestino. O intestino é como se fosse a minha mão. Eu tenho o corpo da célula e as microvilosidades. Se eu começo a lixar os meus dedinhos, eu vou perdendo a ponto de eu ficar com as vilosidades desse tamanho. E você acha que se eu perdi a pontinha dos meus dedos, vai nascer unha aqui? Não vai nascer unha. Então eu perco a função de ter unha. No intestino é a mesma coisa. Quando eu lixo as pontinhas por conta desses alimentos que fazem mal e da alteração de micro-organismos a partir dessa alimentação ruim, altera os micro-organismos do nosso organismo, do nosso intestino, eu começo a lixar, eu perco a proteção e aí eu começo a lixar e aí eu perco a função de produzir enzimas. E a enzima que fica lá na pontinha dos dedinhos é a lactase. Com relação ao que é modulação intestinal? Modulação intestinal é o quê? É o tratamento deste intestino doente. Então, um dos primeiros sinais de que um paciente precisa modular o seu intestino é o quê? Intolerância alimentar. Então, intolerância alimentar é a hora que a gente vê que o intestino está doente. E um dos tratamentos do intestino doente é a modulação intestinal, aonde a gente vai retirar os alimentos que inicialmente fazem mal, tratar a parede do intestino, do intestino não, do trato gastrointestinal como um todo, da boca até o reto. Eu vou tratar todo esse intestino, eu vou recolocar nova microbiota, que isso são os probióticos, né? Então, são bactérias benéficas ao nosso organismo, micro-organismos, e ele a gente, através desse tratamento, a gente vai proteger esse intestino e algumas intolerâncias podem ser tratadas ou amenizadas com esse tratamento.
Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tratar a parede e recolocar uma nova proteção. A partir disso a gente tem uma qualidade melhor na digestão e na resposta do indivíduo. Gabriela, é comum em alguns restaurantes você ver às vezes um camarada magrinho com aquele prato imenso. Às vezes a gente se duvida onde é que vai caber tudo isso. O que acontece com uma pessoa dessa? Então depende. Depende do trabalho dele. Às vezes é uma pessoa que tem um trabalho que tem uma demanda energética muito grande, então é uma pessoa que trabalha correndo para lá e para cá, ou que levanta muito peso, trabalha muito braçal, então ele tem uma demanda energética. Às vezes ele é aquela pessoa que só toma café, almoço e janta, então a hora que ele vai fazer a refeição é mais volumosa. E também pode ser uma questão genética de abençoado de Deus mesmo, sabe? Que assim, ele tem uma demanda energética maior por natureza. É aquele que é magro que a gente chama magro de ruim, que nunca engorda. Isso não quer dizer que ele não tenha doenças associadas normalmente à obesidade, como colesterol alto, triglicéride alto, diabetes. Às vezes ele come muito, gasta muito, mas por dentro não tá tão legal assim. Eu gostaria que você falasse as suas formas de atendimento. Então, atualmente eu atendo online, eu atendo presencial em clínica, aqui em Taubaté, e também em domicílio. Em domicílio eu atendo em São José, em Caçapava e em Belo Horizonte também, que é de onde eu vim. Gabriela, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. O que eu posso dizer é que a nutrição ela é maravilhosa e ela ajuda a todos. E o mais importante é a nutrição sem terrorismo, a nutrição sem proibições, mas a nutrição com embasamento científico, que hoje está muito confuso isso. Então a gente precisa procurar bons profissionais e profissionais que tenham uma ética com a ciência, para que a gente não exclua alimentos desnecessários ou vá por caminhos que não são os mais saudáveis. Nutrição com terrorismo, o que seria? Nutrição com terrorismo. Nutrição com terrorismo é quando a pessoa fala assim, aquele alimento é lixo. O dia do lixo, ou esse alimento não pode, ele mata, ele o causador de todas as doenças que a gente tem hoje. Não existe isso. Todo alimento, ele pode ser consumido. O que é proibido? Veneno. Veneno de verdade, tá? O resto, com parcimônia, com equilíbrio e principalmente com combinações bem feitas, tudo pode. Gabriela, muito obrigado pela sua participação. Espero que brevemente você retorne, ela vai retornar para falar sobre outros temas tão importantes. Muito obrigada, Gil, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho sobre essa área tão linda que é a nutrição. TV Saber chega ao seu final. Agradecemos o carinho da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana.